Tem uma expressão que, quando a gente para pensar, soa quase como uma contradição: sacrifício vivo. Ué, como assim? Como algo pode ser um sacrifício e, ao mesmo tempo, continuar vivo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. A ideia aqui não é só falar de uma figura de linguagem bonita, mas de um chamado que, se for entendido de verdade, pode transformar completamente o nosso jeito de enxergar a fé no dia a dia. Essa provocação vem do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, mas a pergunta continua super atual. O que será que ele queria dizer com isso? E mais, como é que um conceito tão antigo pode fazer algum sentido hoje com a nossa vida corrida, cheia de distrações, com tanta coisa disputando a nossa atenção? É bem aí que está o ponto central que a gente precisa analisar. E o material que a gente está usando como base já dá uma dica fundamental sobre isso. Não é para ser só uma metáfora bonita para a gente achar poético, não. É um chamado radical. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o altar não é mais uma estrutura física na igreja. O altar passa a ser a nossa própria vida. Cada escolha, cada momento do dia se transforma numa forma de adoração constante. Para a gente entender bem essa história de sacrifício vivo, o texto nos leva a olhar para uma imagem muito forte que o próprio Paulo usou para falar da vida dele, a de uma oferta derramada. Pensa nisso. Essa imagem é tipo a chave que abre a porta para a gente entender o conceito todo. E olha só que interessante a definição que o material traz. Uma libação, lá no mundo antigo, não era só um ritual qualquer. Era a entrega se tornando algo concreto. Era o ato de derramar alguma coisa de valor, vinho, óleo, por exemplo, como um símbolo de que se está abrindo mão de algo precioso por uma causa maior, por pura devoção. É como se a própria vida da pessoa estivesse sendo, simbolicamente, derramada ali. E aqui a gente vê um ponto que é fundamental, a diferença de perspectiva. Pensa bem, para muita gente, o que Maria fez, derramando aquele perfume caríssimo, foi um desperdício total. Mas, se a gente olha pela perspectiva divina, aquilo foi um ato de entrega gigantesco, uma preparação para o sacrifício mais importante da história. A lógica é exatamente essa. Aquilo que o mundo pode olhar e chamar de perda, do ponto de vista divino, é devoção pura. Certo, mas como é que essa ideia de oferta derramada sai do papel e vira a vida de verdade? O texto argumenta que a resposta está no exemplo dos primeiros cristãos. Eles não só entenderam a teoria, não, eles viveram isso com uma intensidade tão grande que o que eles fizeram ecoa até hoje. A gente vê aqui que a fé deles não era algo parado de domingo, não mesmo. Eles transformavam as próprias casas em lugares de estudo, de comunidade, sabe? Dedicavam tempo, dinheiro, estudavam as escrituras não porque alguém mandava, mas porque queriam estar prontos. E isso era um sacrifício diário, né? De tempo, de conforto, até de segurança. E a alegria que eles sentiam, mesmo sendo perseguidos, vinha exatamente daí, da certeza de que a vida deles estava sendo derramada por uma causa muito maior. E o mais interessante é que essa mentalidade não ficou só lá na história antiga. O texto lembra que os pioneiros adventistas, por exemplo, trouxeram de volta essa mesma ideia. Aquele conceito de que a fé não é algo que a gente terceiriza para a liderança da igreja, sabe? Pelo contrário, é uma responsabilidade de cada um, pessoal. Cada pessoa se enxergava como parte da linha de frente e isso transformava a fé numa ação diária, num sacrifício constante. Agora, o texto nos leva para um outro ponto. Talvez a aplicação mais pessoal de todas. Se a vida inteira é uma oferta, então o nosso corpo tem que estar incluído nisso, certo? Ele é o nosso templo. É exatamente aqui que a ideia de sacrifício vivo se conecta com a mensagem de saúde. E veja bem, não como um conjunto de regras, mas como o resultado natural, a consequência lógica dessa entrega total. E a lógica que o material apresenta é de uma simplicidade que desarma. Se o corpo é o lugar onde Deus habita, um templo, então cuidar dele não tem nada a ver com vaidade, vira um ato de respeito, de reverência. A preparação para o futuro, nesse sentido, deixa de ser uma coisa só espiritual, abstrata. Vira uma jornada completa, que une o físico, o mental e o espiritual. E o exemplo de João Batista é perfeito para ilustrar isso. O jeito simples que ele vivia, a dieta, as roupas, não era por acaso, não era um capricho. Era uma mensagem. Uma crítica viva, visual e prática contra a gula, contra o luxo exagerado daquela época. A simplicidade dele, por si só, já era um sermão. Então, quando a gente junta todas essas peças, a ideia da oferta derramada, a fé que se move, o corpo como um templo, o texto nos coloca diante de uma pergunta final. E aí a coisa deixa de ser só teoria e se torna algo muito pessoal. E bem urgente, na verdade. Essa citação que o material traz é talvez a mais forte de todas. Ela nos apresenta um paradoxo que é a base de tudo: morrer para poder viver. O que isso significa?
que a preparação de que estamos falando não é sobre juntar coisas, seja conhecimento ou bens. É o contrário, é sobre se esvaziar. É a morte do nosso eu, das nossas vontades, para que algo realmente novo, algo espiritual, possa nascer no lugar. E o que vai nesse altar, afinal? O texto é bem claro quanto a isso. Vai tudo. O nosso eu, os nossos planos, nossas posses, nossas ambições, a preparação de verdade completa é esse ato de dia após dia, colocar cada pedacinho da nossa vida sobre esse altar como uma oferta. E com isso, a gente chega na pergunta que amarra toda esta reflexão. A questão, no fim das contas, não é se a gente sabe a resposta certa na teoria. A questão é se a nossa vida, agora, nesse exato momento, já é a resposta. Fica a pergunta no ar. Se tudo terminasse hoje, a nossa existência seria o tipo de afirmação que se espera encontrar?